Beleza, gurizada? Dia 23 de setembro de 2021, aula sobre bioquímica, compostos bioquímicos, turmas A e C. Não esqueça de colocar o nome ali no chat para a presença, ok? Beleza, gurizada? Então, vamos falar sobre os compostos bioquímicos. Então, eles podem ser lipídios, protídeos ou glicídios, né? Bom, vamos começar por lipídios. Os lipídios são ésteres derivados de ácidos graxos superiores em reação com álcoois. O que significa isso? Lipídio é éster de cadeia longa. Então, os lipídios, basicamente, são formados por ésteres de cadeia longa, embora outras funções orgânicas também façam parte dos lipídios. Uma questão importante é que os lipídios, por terem cadeia longa, eles têm um bom número, né? Digamos assim, um considerável número de carbonos e hidrogênios, e então, caracteristicamente, os lipídios serão insolúveis em água. Dessa forma, eu posso dizer que os lipídios têm predominantemente propriedades hidrofóbicas, certo? Propriedades hidrofóbicas, ou ainda lipofílicas, né? Hidrofóbicas seria, digamos assim, que não tem interação muito significativa ou não há interação com a água, né? Em termos de solubilidade. Lembrando que semelhante, como regra geral, semelhante dissolve semelhante. Então, se ele é hidrofóbico, ele não tem semelhança com a água, justamente pelo tamanho da cadeia ser considerável e isso aumentar, digamos assim, a não interação com compostos polares, por diminuir a interação com compostos polares, tá bom? Muito bem. Então, esses ésteres podem ser gorduras ou óleos. As gorduras predominantemente terão cadeias saturadas e os óleos predominantemente terão cadeias insaturadas. Lembrando que tanto gorduras como óleos são misturas de várias substâncias, tá? Mas predominantemente você tem cadeias saturadas nas gorduras e cadeias insaturadas nos óleos. E de maneira física, ou seja, visivelmente no nosso cotidiano, nós podemos dizer que as gorduras geralmente são sólidas e os óleos têm uma aparência mais líquida, né? Muito bem. Ok. Então, se você pegar um ácido carboxílico, reagir com álcool, você vai obter éster e água, que é a reação de esterificação. E esse éster, se tiver cadeia grande, ele será um lipídio. Lembrando que para que o éster tenha cadeia grande, você tem que ter um ácido ou um álcool, né? Ou os dois com cadeia grande, com cadeia superior, tá? Muito bem. Esse ácido carboxílico ele tem que ter mais de 10 carbono, que é o ácido graxo. Características gerais aí dos lipídios, tá? Então, gorduras e óleos. O estado físico da gordura é sólido, o estado físico do óleo é líquido. E aí, a origem, né? Geralmente, o gordura animal e o óleo vegetal. Isso geral, né? Muito bem. Ok. E aí tem as ceras, né? A cera de abelha, que é os cerídeos, tá? Os cerídeos, cera de abelha é um exemplo. Ali, ó. Cera de carnaúba. É um éster de cadeia grande, você pode ver na esquerda ali, ó, que é C15H31 e na direita C26H53. Se você for somar todos os carbonos deste éster, você vai ver 26 com mais 10 dá 36, com mais 5, 41 carbonos. É um número de carbonos bem elevado, né? Então, na verdade, é isso, tá? Para ser um lipídio tem que ter cadeia grande, mas aí os cerídeos eles têm essa estrutura aqui, ó. Tá? Eles têm é um éster como se fosse um éster menor, só que grande, tá? Bem tranquilo. Aqui um outro exemplo, a cera de abelha, tá? 25 com 15, 40. Ok. E aí tem os glicerídeos, que é os que a gente conhece, que são, por exemplo, os triglicérides ou triglicerídeos, né? O cara diz assim, pô, tô com triglicerídeo alto, fiz um exame. É nessa classe aqui. Então, geralmente, eles derivam de ácido carboxílico, ácido graxo superior, né? Que reage com a glicerina, com o glicerol. Aqui está a glicerina ou glicerol, também conhecido por propanotriol, que é um triálcool. E esse álcool vai reagir com ácido graxo superior, obtendo um éster, que é um ou monoacilglicerol, ou diacilglicerol, ou triacilglicerol. Como é que eu vou classificar como monoacil, diacil ou triacil?
Se você tiver a reação de uma estrutura de éster com a glicerina, vai ser monoacilglicerol. Se você tiver mais outra estrutura dessas aqui a reagir com esse propanotriol glicerol, você vai ter um diacilglicerol. E se você tiver uma terceira molécula reagindo, você vai ter um triacilglicerol. Muito bem. Tá aqui a formação dos triglicérides, como eu já estava explicando. Ó, esse é um triglicéride, porque você vai ter 3 estruturas. Você tem 3 ácidos. Esses 3 ácidos reagem com essa estrutura aqui, com essa substância, né, com a glicerina. E aí você tem aqui, ó, você tem formação de água. Tá aqui o ácido, tá aqui o álcool, forma uma molécula de água. Ácido álcool forma outra molécula de água. Ácido álcool forma outra molécula de água. Então, como você tem 3, digamos assim, equivalentes de ácido carboxílico para reagir com esta glicerina, você vai ter a formação do triglicéride, mais 3 moléculas de água. Então, aqui está ele, ó. Beleza? Então, esse é um triacilglicerol. Agora, se somente 2 moléculas reagissem, aí seria um diacilglicerol. Aí teria só 2 aqui embaixo. Agora, se apenas uma reagisse, essa aqui não existiria também, você teria um monoacilglicerol. Então, você tem triglicéride, diglicéride, né? Daria para dizer assim, ou monoglicéride. Ou triglicerídeo, diglicerídeo, monoglicerídeo. Ou ainda monoacilglicerol, diacilglicerol, triacilglicerol. Beleza. Tá? Muito bem. Se você pegar um óleo de cozinha, né, e reagir com hidrogênio, você vai ter o que a gente chama de gordura hidrogenada, que é o que o pessoal conhece aí por margarina. Então, a margarina nada mais é do que o óleo de cozinha, pode ser óleo de soja, óleo de milho, óleo do que você quiser. Reage com hidrogênio e você chega, então, na margarina, que é uma gordura, digamos assim, artificial, obtida a partir do óleo. Ela não deixa de ser uma gordura vegetal, mas ela é uma gordura vegetal artificial, né? Beleza? Então, assim que você chega na obtenção da margarina. Tá? Muito bem. Aí tem a fabricação do sabão, né? Como é que você faz sabão? Você pega a gordura, e não precisa ser gordura, pode ser um óleo também, né? Ali eu coloquei gordura, mas pode ser um óleo, mais uma base forte. Que base forte eu misturo na gordura? A soda cáustica. Então, hidrólise alcalina, também conhecida como saponificação, é a reação, por exemplo, de banha de porco, né? Ou de sebo, com a soda, e aí você vai obter o sal orgânico mais a glicerina. O sal é o sabão, tá? O sal é o sabão, não é a glicerina que é o sabão. A glicerina acompanha a reação, ela é produzida junto, mas o sabão mesmo é o sal, tá? Existem receitas de sabão antigo, né? Você pode fazer sabão antigo, por exemplo, com cinza, porque a cinza, basicamente, ela, quando você queima uma lenha ali, uma madeira, fica cinza, ali na cinza tem uma mistura muito grande de óxidos. E esses óxidos, eles são óxidos de reação básica. O que significa óxidos de reação? Eles são óxidos básicos, na verdade, também, né? Quando você pega esse óxido básico e coloca em água, você tem uma base. E essa base é com sódio, é com cálcio. Então, são bases alcalinas boas, né? Com boa alcalinidade, são bases fortes. Toda base é alcalina, né? Mas essa aí ela é uma base mais forte, com sódio, por exemplo, com potássio. Tá bom? Vamos ver aqui a reação. Então, você tem ali o éster, né? Que é a gordura. E aqui a gente vê que a cadeia é saturada, porque não tem ligação dupla. Aqui nessa parte tem só ligação simples. Ele reage, então, com uma base forte. Você obtém como produto sal, que é o sabão, e também como produto a glicerina. Lembrando que o sabão, ele é o cara que consegue remover a gordura. Por que o sabão consegue remover a gordura? Por que o sabão consegue remover o óleo, a sujeira, né? Muitas vezes que fica lá no prato. Você comeu aquele churrasco de ovelha, né? E aí aquela graxa grudou. Não é fácil tirar, né? Você usa água quente, o bom é usar um bom sabão, né? E água quente também. Mas o sabão, ele tem essa parte aqui, ó. Essa parte aqui a gente chama de parte apolar do sabão. O sabão, ele tem uma parte que é apolar,
que é a parte hidrofóbica, ou seja, é a parte que não tem interação com a água, mas essa parte apolar do sabão aqui, ó, é a parte que remove a gordura. Esta parte apolar remove a gordura, porque a gordura, como você próprio já viu, ela tem muitos carbonos e muitos hidrogênios. Então, quando você está lavando a louça, essa parte aqui é que se abraça na gordura, tá bom? Remove gordura. Ok. E a outra parte do sabão, que é essa parte aqui que tem essa carga negativa e essa parte positiva, ela não remove a gordura, mas essa outra parte aqui do sabão, ela se solubiliza na água. Então você tem duas partes do sabão. Você tem a parte apolar, que remove a gordura, e você tem a parte polar, que solubiliza na água. Então, na verdade, o sabão ele consegue fazer uma ponte entre a água e a gordura. Então, a gordura está de um lado aqui, a água está do outro lado e o sabão está no meio. E a esta propriedade que o sabão tem de interagir numa ponta, né, de maneira hidrofóbica, digamos assim, e na outra ponta de maneira hidrofílica, né, esta propriedade, daria para dizer assim, esta propriedade é a propriedade detergente. Então, o sabão ele tem essa característica de realizar esta interação. No nosso organismo, nós temos substâncias semelhantes, por exemplo, os sais biliares. Os sais biliares têm essa ação muito semelhante ao sabão, tá bom? Então, está aí a reação de saponificação. Ótimo. Então, o sabão ele é um agente tensoativo, né? Então, aí está a gordura, que é a parte apolar, um desenho paleostral que a gente falou ali, tá certo? Ali embaixo está o sabão, ok? Então, aquela parte em laranja vai interagir com esta parte da gordura, que é a parte apolar, digamos assim, a parte hidrofóbica ou ainda lipofílica, né? E esta parte em azul aqui vai interagir com a água, tá? Então, basicamente é isso. A gordura interage com a parte apolar e a extremidade polar, que é onde tem as cargas, interage com a água. Por isso que ela está azulzinha. Para lembrar que ali ela vai se juntar com a água. Ok. Então, aqui de novo o sabão, que é um sal orgânico, cadeia polar, extremidade polar. Colocou a gordura na água, é insolúvel, que a água mais gordura não solubiliza. Agora, colocou o sabãozinho, ó o sabãozinho ali. Ali o sabãozinho. O que o sabão está fazendo? Está vendo que aquela parte compridinha é a cadeia polar, onde tem os carbonos, e aquela parte redondinha é a extremidade polar, ou seja, aquela parte redondinha ela vai ficar para fora interagindo com a água, e a outra parte, que é a cadeia, interage com a gordura e aí consegue fazer a solubilização do sabão em água. Ok? Solubilizou. Muito bem. É o que o pessoal chama de micela, né? Bom, e aí tem o detergente. O detergente, pessoal, é muito parecido com o sabão, só que o detergente ele tem um grupamento SO3. O sabão ele deriva dos compostos dos ácidos sulfônicos, tá? Mas o princípio é o mesmo. O detergente também tem essa parte aqui, que é apolar, e o detergente também tem essa parte aqui, ó, que é uma parte polar, ok? Então, a parte apolar é da gordura, né? É a parte que interage com a gordura. E a parte polar é a parte que interage com a água. O mesmo princípio. Só que o detergente, geralmente, ele funciona melhor, né? Pelo menos eu acho, para lavar louça, eu acho mais interessante. Ah, e aqui realmente, tá? Os de cadeia normal, eles são biodegradáveis, os de cadeia ramificada são não biodegradáveis. Deixa eu dar um exemplo para nós aí de cadeia normal, de cadeia ramificada. Por exemplo, essa parte aqui, C12H25, ó, é isso que vai mandar. Isso aqui não muda. Então, todo detergente vai ter isso aqui, ó. Tá? Mas alguns, eles vão ter cadeia normal. Então, vai aparecer assim, ó. O desenho dele, tá? Aí tem aqui a parte do benzeno, depois tem o SO3Na, tá? Esse aqui, ó, seria um biodegradável. Agora, se tiver uma ramificação assim, depois aqui, ó,
essa parte ramificada, ou seja, isso aqui que eu estou desenhando aqui, é isso aqui mais ou menos, tá? Então, assim, ele é não biodegradável. Agora, se por acaso for sem isso aqui, ó, sem essa ramificação, isso, aqui ele é biodegradável, tá bom? Então, não biodegradável ramificada, biodegradável normal, ok? Muito bem. Vamos para as proteínas, né? Não vamos se enrolar muito aqui. Então, as proteínas é o seguinte: proteína do grego protos, que é o primeiro, né? Então, vamos começar pelos aminoácidos, tá? Então, primeiro tu começa com aminoácidos. Aí os aminoácidos se juntam através de ligações, né? As ligações peptídicas formam as proteínas e as proteínas especializadas, né? São um exemplo são as enzimas, um exemplo disso. Mas não é só a enzima que tem, não. Tem outras proteínas aí, tem alguns hormônios. Tá? Mas basicamente é isso. O aminoácido é um tijolo, então aqui tem um aminoácido. Essa é a glicina. Os aminoácidos, eles são assim chamados, e não esqueça, eles têm o quê? Eles têm a função amina. Os aminoácidos, eles têm função amina, por isso que ele é aminoácido, tanto amina como ácido. Então, o que, que acontece? Sempre vai ter função ácido, que é a carboxila, e sempre vai ter função amina. Só que os aminoácidos que nós conhecemos, eles são os alfa-aminoácidos. Esses são capazes de formar proteínas. O que é um alfa-aminoácido? O alfa-aminoácido é aquele que tem o NH2 ligado no carbono alfa. E o que é o carbono alfa? O carbono alfa é o carbono vizinho da carboxila. Então, alfa-aminoácido é o aminoácido que tem o nitrogênio ligado no carbono alfa, e carbono alfa é o vizinho da carboxila. E são os alfa-aminoácidos que formam as proteínas. Ok? Aqui um outro exemplo, a alanina também é um alfa-aminoácido, porque o nitrogênio está ligado no carbono, que é vizinho da carboxila. A fenilalanina também é um alfa-aminoácido, porque o nitrogênio está ligado no carbono, que é vizinho da carboxila. Então, independente dessa cadeia aqui, ó, isso aqui vai mudar. Ó. Então, esse aqui é um aminoácido diferente desse aqui, que é um aminoácido diferente desse aqui. Mas a estrutura básica do aminoácido, do alfa-aminoácido, que é o que forma a proteína, é a mesma. Ó. O nitrogênio está sempre ligado no carbono, que é vizinho da carboxila. Ok. Então, como é que acontece a ligação? Tá? Você tem a carboxila, caráter ácido, você tem o NH2, que é caráter básico. Então, os aminoácidos eles têm caráter anfótero. O que é anfótero? Ele pode ser ácido e básico ao mesmo tempo. Ou seja, ele é um ácido e ele é uma base. Muito bem. A ligação peptídica. Você tem a parte ácida de um aminoácido e você tem a parte básica de outro. Olha a parte ácida desse aqui, que é do ácido carboxílico. Você tem a parte básica do outro ali, né? Você vai ter a formação de água e aquele carbono do C dupla O, ele vai fazer uma ligação com esse nitrogênio. Ok? Aqui está um dipeptídeo. Tá? A ligação peptídica está aí, é o C dupla O NH. Por que eu chamo isso aqui de dipeptídeo? Porque é a união de dois aminoácidos. Agora, se eu tivesse a união de vários aminoácidos, seria um polipeptídeo. Tá? Então, ligação peptídica, dipeptídeo, que são dois aminoácidos. Se fossem vários, seria poli. Assim, e aqui deu função amida agora, né? Era a função amina, era a função ácido, agora depois que ligou ficou amida. Então esse dipeptídeo, ele tem a função ácido lá na ponta, tem a função amina aqui nessa aqui, e tem a função amida na ligação peptídica. Tá? E aí tem estruturas proteínas, né? Estrutura primária é uma estrutura mais simples, que é quando você tem a ligação dos aminoácidos. Você ligou o aminoácido A, B, C, né? A, D, C, A, B, e aí você tem uma estrutura primária, que é você simplesmente ligou os aminoácidos. Estrutura secundária é quando você tem proteína enrolada, né? Você tem aquela estrutura, só que ela se enrolou. Estrutura secundária, então, seria isso. Bom, hidrogênio vai acontecer. Estrutura terciária, você tem estrutura espacial desta estrutura secundária. E a estrutura quaternária é a união de várias espirais, né? Então, é um pouco parecido, vamos dizer que é um pouco mais enrolado ainda.
seria o caso da proteína globular, né? Muito bem. Algumas proteínas importantes, né? Tem várias aqui: caseína do leite, musina, saliva, hemoglobina, albumina, queratina, gama-globulina, né? Insulina, actina, tudo que é ina, né, gurizada? Nem tudo que é ina vai ser proteína, né? Mas boa parte. Miosina, colágeno, gelatina, elastina, é um horror, né? Tem muita coisa aí de proteína que a gente tem que conhecer. Bom, vou falar em glicídios, então. O que são glicídios? Oi, pode falar. O senhor podia disponibilizar depois esse PDF para a gente? Posso. Para nós é uma mão na roda isso aí. Sim, sim. Ah, peraí que eu voltei lá atrás agora. Disponibilizo, sim. Tranquilo. E se vocês querem, eu vou deixar esse... Eu vou gravar e vou deixar no YouTube isso aqui também. Bom, vamos lá para o glicídios, então. Depois nós combinamos ali. Gurizada, glicídios, então, são aldoses ou cetoses de função mista. O que são aldoses? Tá? Aldose tem função aldeído, é um açúcar com função aldeído. Quando o cara falar em ose, tá? Ose é um açúcar. Então, aldose é um açúcar com função aldeído. E cetose é um açúcar com função cetona. O que é de função mista? Ele vai ter álcool e aldeído ou álcool e cetona. Tá? Então, aldose é um poliálcool aldeído e cetose é um poliálcool cetona. O que é poliálcool? Várias hidroxilas. Então, aí tem alguns exemplos, né? Certo? Pode ser chamado de glicídio ou glúcido, açúcar, carboidrato, tudo é glicídio. Então, cetose, poliálcool cetona. Essa aqui, por exemplo, vem a ser a frutose. Ela tem a função cetona aqui, ó. Ela vai ter a função cetona e ela vai ter a função álcool, ó. Então, tem várias hidroxilas. Então, ó, por isso que eu chamo de poliálcool, porque são várias hidroxilas. Poliálcool cetona. Tá? Esse aqui é um monossacarídeo. Tá aqui a frutose. E tem ainda a aldoexose ou aldose, que é poliálcool aldeído. Aqui você tem função aldeído e aqui você tem poliálcool, ó, várias hidroxilas. Ok? Então essa aqui é a glicose, é um monossacarídeo chamado glicose. Vou voltar para visualizar bem. Tá aí a glicose. Bom, oses são aldoses e cetoses. Aí tem os osídeos. O que são os osídeos? São os di e os poli, basicamente, né? Só que aí, assim, ó, você tem os holosídeos e os heterosídeos. O que são heterosídeos? Os diferentes. É quando tem outra coisa no meio aí. Tá? Então, basicamente é isso. Só que aí, ó, dentro dos holosídeos, você tem os di e os poli, né? Os di são os oligo, né? Oligo até 10. Vamos dar uns exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Os monossacarídeos eles não sofrem hidrólise. Por quê? Porque eles já são uma estrutura básica, tipo a glicose. A glicose não vai se quebrar em nada menor. Tá? Um exemplo da glicose ali. Agora, vamos botar aqui. Vários monossacarídeos. Ó. Isso que eu estou desenhando aqui, na verdade, é aquele desenho lá. Só que esse negocinho redondinho aqui que vocês estão enxergando é o C-OH. E esse tracinho para o lado aqui são as hidroxilas, entende? O que muda de uma glicose para outra? Muda a hidroxila de lado. Ó. Lembra da isomeria ótica? Então, isso aqui vai ser uma substância, essa aqui vai ser outra, essa aqui vai ser outra, essa é outra, e assim sucessivamente. Ó, tá vendo ali? Aquele ali é para a direita, é o D, e esse aqui para o outro lado, né? Vamos ver depois o outro caso ali. Se você for calcular, vai dar 16 ativos, o 2 da N. E os osídeos é quando você tem um exemplo, né? Você pegou a sacarose, que é o açúcar que vocês comem, você colocou em água, vai dar glicose mais frutose. Ele sofre hidrólise. Por que o disacarídeo sofre hidrólise?
que o disacarídeo é 2. O disacarídeo é uma glicose mais uma frutose. Então, ele vai reagir com a água e vai formar glicose e frutose de novo. Então, ele vai sofrer hidrólise. Ele é resultado da união de 2. E os poli? Se você pegar uma estrutura grande, que é o caso do amido, exemplo de polissacarídeo, amido, glicogênio e celulose. Você consegue obter glicose. Um exemplo é o amido, né? No caso do amido, a gente consegue fazer isso. No caso da celulose, não, né? Então, principais glicídios, está aqui a glicose. Certo? Para que serve a glicose? Para energia, né? Onde é que tem glicose? No nosso corpo. Aqui tem a frutose. Olha a diferença da glicose e da frutose, ó. Glicose é aldeído. E a frutose é cetona. Frutose cetona. Tá certo? E a sacarose é a união da glicose com a frutose. A estrutura da sacarose seria assim, ó. Você pode ver que tem uma estrutura aqui básica e mais outra estrutura básica aqui, ó. Quando isso aqui reagir com a água, você vai quebrar a ligação mais ou menos aqui assim, e aí você vai obter uma molécula de mono para lá e uma molécula de mono para cá. Onde é que tem sacarose? Pô, na cana-de-açúcar, né? Fermentando ela, você obtém álcool. Não só na cana-de-açúcar, na beterraba, né? Uma série de exemplos aí. A lactose tem aonde? No leite. A lactose é um monossacarídeo. Não, é um di, perdão. Glicose mais galactose. Né? Tá? O amido. O amido é um poli. Então, são vários. Ó, esse N aqui, ó, significa que você tem muitas moléculas de glicose. O amido. Onde é que tem amido? No bolo de milho. No pão. A celulose. Onde é que tem celulose? No papel. A celulose é um açúcar, gurizada. Tá? A celulose é um açúcar. Então, a celulose tem lá no pasto. Só que nós, seres humanos, não conseguimos aproveitar a celulose, né? Agora, os animais conseguem, porque eles têm uma enzima capaz de aproveitar, eles conseguem aproveitar a energia presente, né? Então, a celulose é um açúcar, sim. A celulose é um açúcar, sim. Só que a celulose é um polissacarídeo. A celulose é obtida de várias maneiras, da união de várias moléculas de glicose. Na verdade, é assim, são 3 polissacarídeos que tu tem que lembrar: amido, glicogênio e celulose. Glicogênio é a nossa reserva. O amido é a reserva dos animais, né? A celulose é mais estrutural, digamos assim. Todavia, a celulose pode ser transformada em energia. Se você tivesse uma enzima capaz de quebrar as ligações existentes nas moléculas da celulose, você conseguiria transformá-la em glicose e você aproveitaria na forma de energia. O glicogênio é o que a gente conhece, né? Esse sim está no nosso corpo. O glicogênio também é resultado da união de várias moléculas de glicose. É isso, gurizada. Tá? Beleza. Vou encerrar aqui a gravação. Obrigado a todos. Obrigado para quem está em casa. Qualquer dúvida, podem me chamar, ou aqueles que não estão vendo ao vivo, podem ali no chat mesmo do vídeo do YouTube entrar em contato. Um abraço.